Queria assim que você olhasse aí para o lado e dissesse assim: Jesus voltará. Você pode dizer aí? Isso, olha para um lado, para o outro. Jesus voltará. E o que essa frase causa no teu coração? Essa frase pode causar muitos sentimentos nos nossos corações. Essa frase pode causar uma alegria entusiasmada da viva esperança de que Jesus voltará. Não é? Mas alguns corações também, ao ouvir a frase Jesus vai voltar, algum coração pode ter medo, dizer: será que eu vou ser salvo? Será que eu vou subir com Jesus? Algum coração pode estar inseguro, aflito, por conta desse medo de não ser salvo. Ou então, algum coração pode estar pensando assim: isso é secundário, eu tenho tanto para realizar, eu quero me casar primeiro, eu quero construir uma casa, eu quero terminar a faculdade, eu nem penso nisso, isso vai demorar. E a volta de Jesus, esta frase, Jesus voltará, pode parecer secundário. Pode não estar na sua lista dos mais importantes. Então, quando nós ouvimos a frase Jesus voltará, parece que muitos de nós se dividem em muitas emoções diferentes. Para muitos pode parecer uma alegria, mas para outros um momento de insegurança. Para uns pode parecer assim uma expectativa lá no alto. Para outros pode parecer: isso nem faz parte dos meus pensamentos. Não é verdade? E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já passou assim com o pezinho atrás: Jesus vai voltar, será? Porque estava numa fase de amadurecimento espiritual. Talvez hoje você se encontre nessa fase, não é? Mas todos nós, gera em todos nós um sentimento a respeito da vinda do nosso Jesus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. E eu quero que você imagine você foi encarregado de cuidar de uma grande mansão. E você é responsável por essa mansão. E o dono dessa mansão vai para uma longa viagem, sem plano, sem um projeto, uma data fixa para voltar. A princípio parece uma viagem demorada. E você é o responsável por essa mansão. Pela ordem, pelo cuidado dos bens que pertencem a este chefe. E aí você tem duas opções. Você pode cuidar muito bem, com zelo e diligência, desses bens que foram deixados sob os seus cuidados, mas também você tem a opção de usufruir. Ninguém vai ver, ninguém sabe. O dono vai demorar a chegar. Quando ele chegar um pouquinho antes, a gente tem uma noção, a gente organiza a casa e deixa. E aí, de repente, você pode ser que escolha a segunda opção. Abre a geladeira, usa tudo que tem lá, deixa a geladeira aberta, a pia suja, põe o pé no sofá branquinho daquela linda mansão, liga a televisão num lado, o som no outro, chama os amigos, faz uma festa, é uma bagunça, mas o dono da casa esqueceu um documento e voltou antes do previsto. O que você acha que acontece com o emprego? Você perde, né? Na hora. Perde na hora. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 32, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Versículo 32 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra,
deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele falou isto no capítulo 13 de Marcos, e este capítulo Jesus faz uma referência à perseguição que aqueles crentes sofreriam, e Ele também faz uma referência durante esse capítulo sobre a queda de Jerusalém. Há alguns comentaristas que falam que este é o pequeno apocalipse contido em Marcos, porque o Senhor Jesus vai falar também da vinda dele para buscar os salvos aqui na terra. Então, é por isso que o Senhor faz uma recomendação a respeito da vigilância, de estarmos atentos. E quando eu mencionei a historinha, né, de cuidar da casa que não é nossa, é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos esta noite. Estava lendo a palavra do Senhor e quando esse texto saltou aos meus olhos, falo, Senhor, nós estamos aqui nesta terra, nós estamos vivendo aqui, cumprindo um propósito da parte do Senhor, e nós de fato não sabemos a hora nem o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. E por isso que eu comecei perguntando a você o que tem essa frase, Jesus voltará, o que ela gera no seu coração. Porque quando o Senhor, nessa pequena parábola, sai e deixa os seus empregados, cada um com uma responsabilidade, designado a uma tarefa, se cada um cumprisse a sua tarefa, o desígnio daquele seu senhor, eles poderiam ficar tranquilos a respeito da volta do senhor da casa, do dono daquela casa. Porque o serviço estava bem feito, a casa estava em ordem, independente da presença ou da ausência do senhor daquela casa, o funcionamento dela permanecia o mesmo. Porque cada um estava de acordo com a sua função. E, de fato, o Senhor Jesus, antes de ir aos céus, Ele deixou para nós aqui uma função, uma tarefa. Ele nos designou a vivermos um propósito até que Ele venha. E se há medo no nosso coração, porventura alguma insegurança no seu coração a respeito da vinda de Jesus, provavelmente seja porque nós não estamos cumprindo com o propósito ao qual Ele designou para nós. Então, o primeiro propósito do Senhor para nós é reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Se você reconhece isso, Romanos 10, versículos 9 e 10 vai dizer que se com a boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando nós cremos no Senhor com o coração inteiro e confessamos com a nossa boca, nós recebemos salvação. Nós não precisamos ter medo a respeito da vinda de Cristo. E se nós estamos cumprindo o propósito ao qual Ele designou para nós, enquanto Ele não vem, nós também não precisamos ficar inseguros a respeito da vinda de Cristo. Porque nós estamos de acordo com aquilo que Ele designou. E se nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida, nós também entendemos que a vinda dEle, que a obra dEle até que Ele venha, que o dia que Ele já marcou para vir, não é secundário, é primário na nossa vida. Uma vez o presbítero Tiago pregou que nós deveríamos estar com os pés na terra, mas com a cabeça nos céus. Achei tão preciosa essa palavra, essa frase. E é assim que nós precisamos viver. Andando aqui nesta terra, mas com a cabeça nos céus. Que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus recomendou nesse texto a respeito da nossa vigilância, a respeito da nossa prontidão
Algumas traduções vão dizer, está de sobreaviso, está em prontidão para a vinda do Senhor. Como se nós já estivéssemos com as mochilas nas costas, só esperando Ele chamar, prontos para essa viagem. Como se a gente fosse trabalhar, fosse para a escola, universidade, seja lá onde você atua no seu dia a dia, com as malas prontas para esta viagem. Vivendo esse propósito. Mas nós precisamos lembrar que isto é maravilhoso, é desesperador, é agoniante para quem está distante de Jesus, para quem não pertence a Jesus, mas para quem pertence a Ele, mas para quem está ligado nele, para quem está arraigado nesta videira, é alegria plena saber que Ele vai voltar. Que a nossa canção, aliás, que as nossas canções sejam duas. Faz o céu descer, Senhor. Mas também, Senhor, faz a gente subir. Enquanto o Senhor não vem, faz o céu descer mesmo. Mas nós queremos subir. Para a gente aguentar o tranco desta terra, tem que descer o céu mesmo. Mas o que a gente mais quer é que nós venhamos subir. E esse é o vívido desejo da nossa alma, daqueles que amam a Jesus, da noiva. O vívido desejo da noiva é o quê? É o dia do casamento. Trabalha, 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 corre atrás do vestido, junta dinheiro aqui, gasta dinheiro ali, e tal, e tal, e tal, para o dia do casamento. E nós aguardamos esse dia. Nós nos alimentamos aqui nesta terra da palavra plena do Senhor, mas nós não vemos a hora de nos assentarmos às bodas do Cordeiro e nos alimentarmos com Ele e celebrarmos eternamente com Ele. Mas para isso o Senhor nos orienta, vigiai, estejais atentos, estejais de sobreaviso, estejam em prontidão. Dorme de uniforme, para dar hora de sair, você já está pronto. Porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora. E a gente não quer que ele chegue com a casa bagunçada. A gente quer que ele chegue com tudo esperando ele. A gente quer que ele chegue e a gente esteja pronto para estar com ele. E é por isso que eu quero trazer duas lições para nós nessa noite. No versículo 34, o dono da casa deixou seus bens sob os cuidados de seus funcionários. E é por isso que nós precisamos viver nesta terra, cumprindo aquilo que Deus nos designou para fazer. E nós precisamos fazer com diligência aquilo que Ele colocou nas suas mãos, com o propósito de adorar a Deus. Romanos 11, versículo 36 vai dizer assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós vivemos por ele, nós vivemos para ele. E é por isso que eu quero trazer como lição: viva para a glória de Deus. Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós estamos em amadurecimento contínuo, nessa santificação contínua, neste processo de santificação tão glorioso que o Espírito Santo produz em nós. Mas quando nós vivemos para a glória de Deus, nós estamos em prontidão para Ele vir nos buscar. Quando nós vivemos uma vida para a glória de Deus, quer dizer, nós estamos, a hora que Ele vier, nós estaremos prontos. Não é porque a gente é bom, irmãos, não é porque a gente é legal, não é porque há alguma coisa boa em nós, mas é porque nós estamos vivendo para a glória dEle. Então, viva para a glória de Deus. Irmãos, nós vivemos aqui à sombra da eternidade. Nós ainda não vivemos a eternidade.
mas a maneira que vivemos, ela deve refletir a eternidade que esperamos. A maneira com que nós vivemos, ela deve refletir a eternidade que nós esperamos. É esse céu na terra que nós cantamos, é a maneira como nós vivemos. Nós precisamos expressar a eternidade que nós esperamos. Então, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Que as suas ações sejam para a glória de Deus. Hoje de manhã nós estávamos estudando um pouco sobre os temperamentos, como cada um é. Aí tem os mais esquentadinhos, tem os mais calminhos, né? Tem aqueles assim que são mais vagarosos, aparentemente. E cada um de nós temos defeitos e qualidades. E os nossos defeitos, que todos nós temos, ou alguém aqui não tem mais defeito? Não levanta a mão, porque senão o anjo vai sumir. Todos temos defeitos dentro da nossa personalidade. Mas pelo controle do Espírito Santo, pela graça de Deus, nós somos aperfeiçoados. E nós sabemos, irmãos, que há coisas em nós que nós só não fazemos ou deixamos de fazer porque o Espírito Santo tem nos conduzido. Para os esquentadinhos, a gente só não estoura mais porque o Espírito Santo está aqui controlando. Né? Para os orgulhosos, a gente só não... Para os vingativos, né? A gente só não vinga mais porque o Espírito Santo está falando quietinho, como o Gustavo testemunhou ontem. O Espírito Santo falando com ele, e o Senhor deu uma graça de obedecer a voz, ao comando do Espírito Santo. Porque a nossa natureza, ela quer andar com ímpeto. Mas o Espírito Santo está aqui nos controlando. E quando nós dizemos sim à voz do Espírito Santo, nós estamos vivendo para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus, vive esperando a eternidade. Quem vive para a glória de Deus, vive um processo de preparo contínuo para a vinda de Jesus. Quem vive para a glória de Deus não precisa ter medo nem insegurança do grande dia da vinda de Cristo. Quem vive para a glória de Deus não se preocupa com o dia nem com a hora que Ele virá, porque sabe que Ele virá. Para nós, saber a data marcada, o dia marcado, isso sim é secundário. Porque nós temos a convicção, independente do dia, independente da hora, independente da estação, Ele virá. O Senhor Jesus virá. Quem vive para a glória de Deus, vive vigilante. O versículo 33 vai dizer assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Seria loucura esquecermos de Deus e nos encharcarmos desta terra. Seria uma insensatez da nossa parte nos envolvermos com as coisas dessa terra a ponto de esquecermos do céu. E 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz, aliás, 16 e 17. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bendito é o nome do nosso Deus. Seria uma loucura os nossos olhos estarem apenas nas coisas que se veem. Parece estranho, né? Mas é verdade.
Nossos olhos espirituais precisam estar nas coisas que são eternas. Por isso, mantenha a sua comunhão com o céu. Mantenha a sua comunhão com o céu. Com aquilo que é eterno, com aquilo que permanece, que dura. Que a prata, que o ouro não compram. Que nada aqui desta terra pode corromper. Que o ladrão não rouba. Mantenha a sua comunhão com o céu. Nós precisamos viver aqui nesta terra, mas viver para a glória de Deus. Mas nós precisamos manter a nossa vida espiritual alinhada com aquilo que o Senhor tem para nós. Comunhão com o Senhor. Ontem nós tivemos um momento de adoração aqui na igreja. Eu gosto sempre de trazer assim, aquilo que nós fazemos nos sábados, né? Ou num momento em que a maioria da igreja não vê. E foi um tempo tão precioso de aprendizado, de intercessão, em que nós pudemos pedir ao Espírito Santo qual era a oração que Ele queria ouvir de nós. Qual era o clamor que os céus queriam ouvir de nós. E nós pudemos orar ao Senhor e adorar ao Senhor. E foi um tempo tão precioso, e nós podemos, e você pode viver isso na sua vida, essa comunhão com os céus. Esse tempo de perguntar ao Espírito Santo qual é a oração a ser dirigida, qual é a leitura da palavra a ser orientada, quais são as palavras a serem ditas. Pedir para que Ele te conduza, para que Ele escolha por você. A visão dele é muito mais ampla que a nossa. A visão dele é muito maior do que a nossa. Nós somos limitados, mas Ele é ilimitado. Ele consegue fazer com que nós tenhamos uma comunhão plena com os céus. Ele faz essa ligação. E que nós possamos viver esta vida e não compará-la com o que nós vivemos aqui. Aqui, este povo estava vivendo perseguição, afrontas, dores, açoites. Nós não vivemos isso. Nós não vivemos, talvez o nosso homem exterior não está sendo machucado, corrompido, destruído. Talvez ao contrário, a gente tem demais, a gente pode muito, a gente tem muita liberdade, a gente tem muita paz, a gente tem muito conforto, a gente tem muita coisa boa e glória a Deus por isso. E talvez a gente pode pensar, aqui eu não estou alterando a palavra, mas estou contextualizando a nossa leve e momentânea alegria, o nosso leve e momentâneo conforto, o nosso leve e momentânea riqueza, a nossa leve e momentânea dia de lazer, não são para se comparar com a glória que há de vir. A sua leve e momentânea liberdade não é para se comparar, ou não se compara com o que há de vir. Aqui era uma palavra de consolo. Olha, fiquem tranquilos, o que vocês estão passando vai passar. Daqui a pouco vai passar. Porque o céu não se compara com a dor que vocês estão sentindo, com a aflição que vocês estão sentindo. E ainda há uma igreja perseguida, sofrendo e perdendo seus pastores, as suas crianças sendo mortas nas escolas, porque servem a Jesus Cristo. E para eles nós podemos dizer, olha, a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que há de vir. Mas talvez para nós, na nossa realidade, naquilo que nós vivemos, talvez o que o Espírito está dizendo, olha, a sua leve e momentânea alegria, a sua leve e momentânea conquista, o seu leve e momentâneo sucesso, liberdade, prazer, e tudo aquilo que nós usufruímos, não há de se comparar com a glória que há de vir. O que nós temos aqui não se compara com o que há de vir. Por isso, nós precisamos viver em comunhão com os céus.
Porque aqui nesta terra, como eu já disse, nós vivemos apenas a sombra da eternidade. Apenas um pouquinho do que é a eternidade. Mas nós precisamos, de verdade, irmãos, viver de uma maneira assim, que deva refletir a eternidade que nós tanto aguardamos. Por isso, meus irmãos, para obedecermos ao Senhor Jesus e permanecermos vigilantes, nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos também, meus irmãos, viver uma vida de comunhão com o céu. A nossa ardente expectativa da vinda de Cristo não pode ser secundária. Não precisa ser secundária. Nós vivemos aqui nesta terra, fazemos tudo o que precisa ser feito aqui nesta terra, mas aguardando o dia que Ele virá. E a maneira como Ele virá para cada um de nós, talvez possa ser diferente, talvez possa ser a mesma, talvez todos nós possamos ouvir a trombeta tocar, mas talvez cada um de nós, como diz o tio Felipe, a senha vai chamar individualmente. Nós não sabemos, mas nós precisamos lembrar que é muito melhor estar com Ele, que é muito maior estar com Ele. E isso não precisa ser lembrado só no dia que a gente está triste e fala assim: ai, como eu queria morar no céu, essa terra é tão difícil. Porque isso também é secundário, irmãos. Não é porque a gente tem aflição que a gente precisa desejar o céu. A gente precisa desejar o céu em todo o tempo. Nas nossas maiores conquistas e alegrias e nas nossas maiores perdas e dificuldades. Porque nós não pertencemos a esta terra. Esta casa não é nossa. Esta mansão não é nossa. Nós só estamos aqui cumprindo o que o nosso Senhor nos designou a fazer. Cada um de acordo com o desígnio do Senhor da casa. Até que Ele venha e nos encontre vigilantes. Convido você a colocar-se em pé. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite? Paizinho querido, muito obrigado. Porque o Senhor é tão maravilhoso e nós podemos caminhar aqui nessa terra, cumprir um propósito aqui nessa terra, trabalhar aqui, Deus amado, de acordo com a Tua vontade, agradando ao Senhor em tudo, mas também, Deus, sem perder a esperança de um dia estar contigo eternamente. Que o Senhor continue conosco, renovando essa esperança dentro de nós, esteja nos atendendo, Deus, em cada situação que nós passamos, durante os dias, durante as semanas, ó Deus, fortalecendo a Tua igreja, fortalecendo os Teus filhos, ó Pai, dando a Tua graça, dando um renovo espiritual, dando um alento, Senhor, trazendo, Deus amado, também um fortalecimento emocional, aqueles que têm sido abalados ultimamente pela ansiedade, a depressão, tantas coisas que têm acontecido, que o Senhor esteja fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Dê uma semana abençoada, dê uma semana na Tua presença, uma semana que cada um possa desfrutar mais do Senhor. Também peço que o Senhor despeça em paz, ó Deus, em segurança, protegidos, guardados pelo Senhor, cada um para o seu lar neste retorno, Senhor. E dê uma noite tranquila, uma noite abençoada, de um sono maravilhoso, aquecido pela Tua presença e pela Tua proteção. Nós oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Estenda as suas mãos. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.